Então vamos falar sobre perdão. O que é perdão na tua visão? Yes. Eu vou dar uma história, eu vou falar uma história e 2 exemplos diferentes do que é o perdão, né? Imagina você estar num carro e você tá passando na rua e você vê uma mulher, ela tá com um filho, ela não tem nada, ela tá morando na rua, ela chega pra você e ela pede ajuda, ela pede dinheiro. E você olha pra ela e você fala, nossa, eu realmente tenho essa capacidade, tadinha, tá na rua, ok, eu vou ajudar ela. E você vai lá, dá o dinheirinho, ajuda ela, vai embora, se sente bem, porque afinal das contas, você fez um bom ato. Você ajudou alguém que de uma certa forma, fez algumas escolhas que você não fez. Então, de uma certa forma, você se acha realmente melhor, porque você tem mais condições de ajudar ela. Isso eu falo que é o perdão, caridade. Perdão, caridade, que é, eu vou te perdoar porque eu sei que de uma certa forma eu sou melhor do que você, sou mais maduro que você, eu não faria o que você fez, mas eu vou ser melhor nessa história e eu vou te perdoar. É uma caridade. Nesse perdão, caridade, você sempre se acha melhor do que aquela outra pessoa, que você está fazendo um favor. E isso tem um timeline, isso tem um tempo, ele esgota rápido. Né? Eu fui melhor hoje, mas amanhã, se você fizer de novo, não vai ser. Porque, né, eu não tenho tanta caridade assim pra te dar. Você vai passando na rua, se essa mulher aparecer todas as vezes, você fala, não, te ajudei ontem, hoje não. Né? Então, ele tem uma cota, esse perdão, caridade. Depois tem o perdão, compaixão. Você tá andando na rua, você para ali, você vê ela, e você fala, cara, talvez eu não fiz as escolhas que ela fez pra estar ali, mas em outras coisas da minha vida, em outras situações, eu também precisei, eu também passei por necessidade, eu também fiz algumas escolhas que me levaram para situações assim. Você consegue olhar, compaixão é se colocar no lugar e realmente sentir que isso poderia ser você. E que você não é melhor do que essa pessoa, porque essa pessoa fez essa escolha e você fez outras. E esse perdão, compaixão, é um olhar para o outro que fez algo para você, que te doeu, que te machucou, mas você ter essa capacidade interna de enxergar a humanidade nessa pessoa, enxergar que talvez naquela situação você não teria feito isso, mas talvez em outra situação você fez, entender que em outro capítulo de outra pessoa você também foi esse vilão que talvez hoje essa pessoa está sendo para você, e você ter a capacidade de realmente olhar e enxergar a humanidade das pessoas, que é a sua humanidade também, e não te colocar em patamares acima, porque um dia isso vai te pegar. Né? A gente não consegue perdoar outras pessoas que fizeram coisas que nos machucaram, porque o que a gente tem para outro é o que a gente está cheio. Então, se você não consegue perdoar o outro é porque você tem esse mesmo nível de exigência com você mesmo. Você não consegue olhar para você e falar, cara, eu fui humano, eu fiz isso, eu falhei dessa forma, eu falei essa coisa que machucou essa pessoa. Você não consegue olhar com a sua dualidade, da sua luz e da sua sombra e ter compaixão e amor por essa dualidade que existe dentro de você. Você está sempre tentando combater a sua sombra, sempre tentando esconder sua sombra, que foi o que eu falei da outra vez, né? Quando a gente tem a nossa sombra na nossa frente, a gente tem muita mais consciência dessa sombra, a gente tem compaixão por ela e a gente quer ensinar ela a cada dia. Não esconder, não oprimir, não colocar ela em um lugar de menosprezar e falar, nossa, essa parte é tão feia que não quero que ninguém veja. E a gente faz isso com nós mesmos, a gente faz uma coisa que a gente acha tão feio que a gente não consegue nos perdoar. A gente não consegue entender como que eu poderia ter feito isso. E sim, todos nós não somos imunes disso, a gente vai viver e passar por isso. Então, para mim, na minha vida, sabe, quando eu tive que começar a perdoar eu mesma e todas as pessoas da minha vida, Joel, eu comecei primeiro pelo critério de eu mesma, sabe? Eu acredito muito que, como eu falei, dor gera dor. E eu fui vítima, mas como eu fui vítima, eu também fui agressora. Eu vivi o abuso e eu também abusei. Eu também passei para frente aquela dor. Porque não existe uma dor que eu vivo, se eu não trabalho, eu passo ele para frente.
E para eu poder perdoar as pessoas que tinham me machucado, eu tinha que perdoar a Dawn que eu tinha me tornado. Porque quando você recebe aquilo e você não trabalha, eu me tornei uma pessoa amargurada, eu me tornei uma pessoa agressiva e eu queria machucar os outros da mesma forma que eles me machucaram. Porque isso era quem eu tinha me tornado por causa daquela dor. Então, se eu quisesse começar a construir uma nova Dawn, eu precisava primeiro perdoar a Dawn que eu me tornei, entendendo que ela era fruto daquela dor. Então, o perdão, para mim, nada mais é do que essa compreensão da nossa humanidade. Esse perdão pela nossa humanidade, para que, através do perdão, tem como eu reconstruir. Se eu não me perdoo, não tem como eu reconstruir. Então, eu acho que é isso. Eu acho incrível, but complicado para muitas pessoas. Vou te dar um exemplo prático aqui. Exemplo aqui, ó. Você engravidou. Eu nem sei se você quer ser mãe. Quero, claro. Ótimo. Aí você vai ser mamãe. Aí um homem ou uma mulher, uma pessoa, bebe e dirige o carro embriagado. E comete um... Eu tenho dificuldade até de falar, não. Porque eu tenho dificuldade de falar. Porque eu tenho um filho pequeno e um filho que tá no forninho. Eu tenho dificuldade de dizer isso aqui. Mas vamos lá, eu vou conseguir. E ele mata o seu filho. Eu, antes de te perguntar, eu já vou fazer o exercício comigo. Cara, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como perdoar essa pessoa. Só que eu vi o filme A Cabana. O filme A Cabana, não sei se tem a ver. Claro que tem né? a ver. Claro. Os argumentos do cara eram... Se eu fosse... Eram todos os meus argumentos. Parecia eu falando. Ele argumentava de um jeito, eu perguntaria a mesma coisa. Eu perguntaria a mesma coisa. Ele fica com raiva. Ele fala, não é possível. Ah, mas por que ela? Por que minha filha? Eu tenho isso também, né? Da dúvida, da raiva. Como assim? Se um cara atropela meu filho e mata o meu filho, eu não consigo ainda me imaginar perdoando essa pessoa. Sim. E eu acho que muitas pessoas aqui também não. Já que você não é uma especialista, você é apenas um Waze, eu não quero carregar essa amargura pro resto da minha vida, sabe? Porque eu sei que quando a gente perdoa, aspas, alguém, eu trouxe muito mais com a gente de libertação do que com o outro. Dá um caminho aí de Waze pra uma situação como essa. Mas posso te fazer uma pergunta antes? Pode. O que é o perdão pra você? Liberdade, libertação. Libertação, pra mim é libertação. Mas quando... eu sei que esse é o Joel... esse é o Joel agora, que busca e vê a importância de uma coisa tão bonita como o perdão. Mas eu quero perguntar pro pai, Joel, naquela situação, que você fala, eu não conseguiria perdoar aquele cara. Pai Joel, por que é perdoar aquele cara? O que significaria? O que você teria que fazer? Né? Porque a gente fala, eu não consigo fazer algo. O que é esse algo que você não conseguiria fazer? Que é o perdão. O que é o perdão pra você nesse ato? Boa. Difícil essa pergunta. Mas eu tô imaginando aqui, nessa situação é aceitar que meu filho morreu, deixar o rio correr, fluir, deixar a pessoa seguir a vida dela e ela pagar o que tá dentro da lei dos homens, né? Porque eu não acredito que só tem essa. E para mim perdoar é aceitar que isso veio para me ensinar alguma coisa. Acho que só assim, cara, eu entenderia assim, cara, isso tá aqui, isso aconteceu para me ensinar alguma coisa. E essa coisa que tá me ensinando, eu preciso identificar, eu preciso compreender, e eu posso ajudar outras pessoas quando passarem por isso. E, assim, eu tô aqui, né? Eu tô criando uma história na minha cabeça, porque seria uma coisa muito dolorosa. E eu nunca tive problema com trânsito, com carro. Nunca, nada. Na vida, nenhum. Mas eu bebia. Eu nunca tive problema com bebida. Mas, uma vez eu bebi e fiquei tonto. Eu sou atleta e o atleta toma duas negocinhos desse e parece um teba. E aí eu andei de carro. E aí eu percebi absurdamente que as minhas reações, elas pioravam. E aí eu imaginei isso. Eu falei, imagina se eu machuco alguém.
E aí ele foi definitivo assim, falei, não. Não necessariamente. Eu posso machucar alguém, mas as chances aumentam. E se isso acontecesse, eu não ia ter capacidade. Meu Deus do céu, por causa disso, eu não precisaria parar de beber. É só beber e não dirigir. E eu parei. Porque eu não quis colocar essa opção, assim, nenhuma, sabe? Então eu te coloquei esse exemplo porque eu lembro um pouco do filme, sabe? Sim. É muito dolorido, cara. Muito dolorido. E eu sei que tem muita gente aqui que tá ouvindo e vendo que vai e tem dificuldade em perdoar. Mas reconhece que é importante. Sim. E é uma das coisas principais que a gente trabalha na cabana também. E quando eu te fiz essa pergunta sobre o que é o perdão pra você... Eu nem sei o que eu falei. Se tu perguntar de novo, eu vou responder outra coisa. Porque o nosso problema está no significado do que é o perdão. Não tá no ato. Tá no significado. Porque o perdão vem atrelado muito à religião, primeiro. Que é, eu preciso fazer isso porque isso que Deus quer de mim. Tudo que a gente faz, eu tenho que ser uma pessoa boa, porque daí Deus vai me abençoar. Preciso fazer uma coisa, é uma troca. Bateu de um lado, é sempre dá uma outro, troca, né? Exatamente. Então, eu falo assim, não, eu não vou, essa pessoa me fez uma coisa tão terrível, eu não vou dizer pra ela que tá tudo bem. Né? Eu não vou, isso não tá tudo bem. Tirou a vida do meu filho, como assim? Então, olhando por esse aspecto, realmente é impossível perdoar uma situação assim. Mas o perdão não é isso. E, sabe, o perdão não é tirar o erro de uma pessoa. O perdão não é invalidar. O perdão não é virar o olho e falar isso não aconteceu. O perdão não é nada disso. O perdão, pelo contrário, o perdão é reconhecimento da verdade. O perdão é reconhecimento da verdade. O que é a verdade? A verdade é que ele tirou a vida do seu filho naquela história, né? A verdade também é que ele também é um ser humano digno de amor, de aceitação, de ser reconhecido, de que ele não era um monstro. Ele também é um ser humano que tinha uma história e uma vida. O perdão é só o reconhecimento da verdade, sendo fiel a toda a verdade. Porque quando eu só olho por um lado, eu jogo fora as pessoas e as situações. O perdão, quando ela é reconhecimento da verdade, como você falou tão bonito, que eu precisaria aceitar o que aconteceu. O perdão é o reconhecimento do que não teria nada que você poderia ter mudado ou feito diferente. É entendendo que tudo o que aconteceu, você não poderia ter feito nada diferente. É olhar a realidade com braços abertos, vai doer, vai sangrar. Mas veio pra mim. Então, quando você consegue viver assim, você vive uma vida onde você não carrega as dores com você. Porque quando eu não aceito isso, quando eu rejeito isso, quando eu vivo o resto da minha vida querendo punir aquela pessoa, vou dizer uma coisa pra você primeiro, antes de concluir. Além das leis dos homens, existe a lei da natureza. Tudo que eu planto, eu vou colher. Nós não precisamos nos colocar no papel de juiz, porque enquanto a gente está nesse papel, é um dos papéis mais difíceis, porque a gente vai precisar categorizar sempre o que é bom ou ruim, errado ou certo. E por que isso é tão difícil? Porque não existe isso, não existe bom ou ruim, certo ou errado, só existe o que é, o tempo inteiro, a mistura dos dois. Porque a mãe dessa pessoa que matou, que estava ali, ela conhece aquele menino também era um menino com várias histórias que se você parar para escutar, você vai entender uma história que você não tinha nem noção, e que aquele monstro que você pintou, você vai enxergar que é um ser humano igual a você. E no fim do dia, todos nós, nada que a gente possa fazer é desumano. Enquanto nós somos humanos, todos nós temos as características e podemos fazer qualquer coisa. O que um assassino pode fazer, eu tenho tudo dentro de mim que eu posso fazer igual. Gostei dessa, que nada é desumano. Enquanto todos nós somos humanos, nada é desumano.